Olá, pessoal. Mais uma vez aí com aquele papo que eu espero que, de alguma maneira, ajude alguém a tirar alguma dúvida, que sempre surge, né? Na área da música, assim como em todas as áreas da vida, surgem dúvidas, né? E aqui uma dúvida frequente, que normalmente quando a pessoa quer aprender ou tem intenção de aprender, mas ela sempre tem isso na cabeça, né? Mas precisa ter dom, precisa, acho que ter nascido para isso. E a resposta, sinceramente, é bem simples, né? Eu mesmo toquei por vários anos, mas também tocando, mas com essa dúvida na cabeça, porque a gente tende sempre a fazer comparações, né? E principalmente com gente que às vezes começou junto com a gente ou depois da gente. A gente faz essas comparações. Tipo, fulano começou depois de mim e está muito melhor que eu. O eu comecei melhor, eu comecei depois de fulano e eu estou melhor. Ou então começamos juntos e ele está melhor que eu. Enfim, essas dúvidas pairam na cabeça da gente. E isso é natural, né? Que a gente pense dessa maneira. Mas eu tenho algo que eu sempre penso dessa forma, né? Que é um comparativo que eu faço. A criança, por dever, todos têm que ir para uma escola, né? Lá aprender português, matemática, ciências, geografia, química, né? Eu detestava química, né? Matemática, alguns não gostam, porque sai do conforto da gente, né? A mente da gente, o cérebro da gente quer conforto, ele quer economizar energia, né? E a gente tende a não gostar, né, dessas matérias. Mas, no entanto, tem pessoas que se despontam também nessas matérias, né? Mas, de uma certa forma, todos acabam aprendendo, né? Normalmente, se aprende mais quando se dedica mais, né? Alguns realmente têm um pouco mais de dificuldade de entender, e tem pessoas que não têm tanta dificuldade assim, né? Mas, num modo geral, todos aprendem, né? Mas lembrando que a dedicação, ela é o mais importante. É isso que realmente faz aprender. Então, na música, não é nada diferente. Porque a música não é algo aqui que você simplesmente pensa e sai fazendo, né? Sai combinando batidas, combinando acordes de qualquer maneira. Não, tudo tem uma lógica. Música é matemática pura. 2 mais 2 é 4, e é isso, né? Acontece que quando a gente se fala de 2 mais 2 é 4, é fácil, né? Então tá na estabilidade. Agora, faça um tipo de equação aí bem complicada. Foge da estabilidade da gente. A gente tende a não querer a praticar esses tipos de equações, vamos dizer, mais difíceis. E na música é a mesma coisa. Então, a gente tende a pensar que é aquele básico. Claro, depende do que a gente quer. Mas, gente, não é necessário essa coisa do dom, né? Existem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, mas isso é em toda a área da vida, é dessa maneira, né? Mas tem um detalhe que eu estou me lembrando aqui, que eu me lembrei eu vou contar essa história. História não, é verídico, né? Essa coisa de você olhar, às vezes, uma criança, por exemplo, ali com 12, 13 anos normalmente, a gente vê aí uns fenômenos, né, na internet, de bateria, os caras fazendo umas coisas assim incríveis. Crianças, né? Então, isso até era uma dúvida minha. Poxa, mas
são crianças e eles estão detonando, estão arrebentando. Então, tem um certo grau aí de dom nisso. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de um cara conhecido na internet, que é um fenômeno, né, em termos de bateria, que é o Eloy Casagrande. E se você vê os vídeos dele, são incríveis, né? Ele é muito bom. Ele é fora da média, né? Assim como tem outros também. Mas ele começou bem criança também. E o interessante é que eu até para tirar essa dúvida, eu achei interessante estudar um pouco sobre a história dele. Mas é só um exemplo, tá? Mas tem outros também. Mas esse Eloy Casagrande, ele venceu um concurso aos 12 anos de idade, lá nos Estados Unidos. Ele já tinha vencido um aqui no Brasil, que eu não me lembro o nome, lá dos Estados Unidos também, não lembro o nome do concurso que é, eu sei que ele foi para lá e venceu o curso, aos 12 anos de idade. Então, se tu pegar esse vídeo, tu já vai ver assim que tem coisas lá que ele faz com muita facilidade já naquela época, que hoje eu tenho um grau de dificuldade para fazer, né? Então, isso, de certa maneira, se você vê de cara assim, você pensa, esse cara nasceu para isso, esse cara já nasceu tocando. Isso é dom. Olha que a história não é bem assim. Eu resolvi estudar um pouquinho sobre a história do Eloy Casagrande. Ele começou aos 7 anos de idade. Né? Disse que estava passeando numa rua lá e se depararam com uma loja de instrumentos musicais, tinha uma bateria e ele ficou encantado. Provavelmente ele já deveria ter visto, né, na televisão alguém tocando bateria, alguma coisa assim. Ele se encantou, entrou na loja e, como toda criança, sarneou para pegar, tocou lá um pouco lá da maneira dele, né? E eu sei que dali para frente a vida dele foi bateria, né? Eu me lembro até que isso aconteceu comigo, mas em termos de guitarra. Eu lembro que também eu vi numa loja lá uma guitarra, até que eu acho que era meio de brinquedo. E a história minha com a guitarra começou ali, né? Daí eu também não parei mais. E depois a bateria veio uns anos depois. Enfim. Mas tem um detalhe aí, que o Eloy Casagrande começou aos 7 anos, mas ele já teve, os pais dele já tiveram um investimento em cima dele, né? Dali já ele começou fazer aulas com grandes mestres, com professores já renomados, né? Como Aquiles Prestes. Ele falou uns outros, se não me engano foram 4 professores, mas todos eles muito renomados. Inclusive esse Aquiles Prestes, que é fenômeno, né? Cristiano Rocha. Eu estou fazendo um curso com o Cristiano Rocha. Ele é um curso só de groove. Só groove. Cara, se eu me propor a estudar tudo o que ele propõe no curso dele, olha, considerando a minha experiência de hoje, eu tenho que malhar muito para concluir em 5 anos. Porque o cara é muito bom. Muito experiente, é muita experiência, é uma carreira muito, longa, de muita experiência, muito conhecimento. E ele já começou já tendo aulas com esses caras naquela época. Imagina, né? Então, assim, fazendo a conta, que ele venceu esse concurso aos 12 anos de idade, ou seja, ele já estava estudando ali 7 anos, 5 anos, né? Com caras feras, com caras assim absurdos, né? Então é muito lógico isso. Eu achei interessante a história dele, porque a gente vê às vezes algumas crianças se despontarem assim, mas nada é da noite por dia, nada é só doce, não. É malhação mesmo, é muito trabalho. Mas aprende, eu não estou falando isso para desanimar ninguém, não. É justamente ao contrário. É para dizer que tudo tem uma lógica. Só depende de você, só depende de cada um. E tem outra coisa interessante,
que às vezes a gente realmente vê umas crianças assim, até crianças ou qualquer um, que realmente se despontam assim de uma maneira mais, vamos dizer assim, que com um percentual bem maior que os outros. E sabe, eu tive uma explicação para isso também. E é bem lógico e bem simples. Achei interessante a explicação dessa pessoa. Ele falou, olha, assim como nascem pessoas com uma certa deficiência, por exemplo, no cérebro, algum tipo de deficiência, podem nascer também pessoas ao contrário disso, com um grau de eficiência a mais, né? Então, isso, de certa forma, explica também, né, que algumas pessoas se despontam mais que as outras, de uma maneira, assim, bem interessante. Mas o incrível disso é que, às vezes, a gente não descobre isso, né? Eu tenho um aluno que é interessante, que ele começou fazem 6 meses, que ele começou a fazer aula comigo aqui de bateria, aos 52 anos de idade. Então, pensa, ele ficou todos esses anos sem descobrir que ele poderia tocar a bateria, né? E hoje ele está feliz da vida. Só fazem 6 meses que ele está fazendo aula. Ele já gruva, faz ritmo, viradas. Eu acompanho ele com violão, ele já sai fazendo groove, fazendo as viradinhas. Lógico, básico, mas tudo já com consciência, sabendo o que ele está fazendo. Então, assim, depende de cada um. E esse pode ser o seu caso. Talvez você não descobriu ainda, né? Que você consegue. Né? Às vezes só está com a vontade, que nem ele. Ele chegou aqui e falou, Charles, já trabalhei pra caramba, e agora tirar um pouquinho o pé do acelerador e fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz. Falei, vambora, ué. Tu chegou no lugar certo. Legal, rapaz. Legal demais. Ver a pessoa aprendendo. Eu digo que o dinheiro que a gente recebe aqui para dar as aulas não se compara à felicidade de a gente ver a pessoa aprender. Isso é um legado, né? A pessoa aprender. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado alguém, tá? Não é necessário ter dom, é necessário ter boa vontade e, de preferência, um acompanhamento com alguém que tenha experiência para te passar e que tenha vontade também de passar experiências legais. Beleza? Aquele abraço. Vamos lá?